Olá, estamos aqui hoje com o nosso parceiro policial Novaes, pai do Colégio Trilingue há muitos anos, e aí também policial rodoviário federal que tem feito um trabalho maravilhoso de prevenção. Já esteve conosco aqui inúmeras vezes, sempre trazendo esse sentido de conscientização. E esse mês é o mês de Maio Amarelo, um mês bastante importante. Me chama a atenção, na semana passada assisti uma reportagem falando sobre Chapecó, que a gente normalmente olha para isso numa perspectivas maiores, mas em Chapecó de 2019 a 2025 foram registrados, aqui segundo dados do Detran, 51.399 acidentes automobilísticos. Como é que é para a Polícia Rodoviária, que faz esse trabalho tão intenso de prevenção e cuidado, ainda assim se deparar com tais números, policial Novaes? Obrigada. Pois é, então, obrigado por a gente estar aí mais uma vez, colaborando, conversando, dando a nossa parcela de contribuição. O mês de maio é um mês da conscientização para chamar a atenção na necessidade da redução do sinistro de trânsito. O nosso país, ele passa por um período de elevadíssimas quantidades, números elevados em acidente de trânsito. Nós somos um país predominantemente rodoviário, em sua grande maioria, tudo que chega para nós é através do sistema modal rodoviário. Hoje a gente faz parte do trânsito em todas as suas naturezas, através da condição de pedestre, ciclista, motociclista, passageiro, motorista. Então nós fazemos parte do trânsito de alguma forma. E talvez momentos como esse do Maio Amarelo, a cor amarela que foi chamada a atenção para a gente levar em consideração, o amarelo, principalmente por a gente observa no semáforo, a cor amarela é o atenção, Então, Maio Amarelo é para que chame a atenção devida para a importância do assunto que é a sinistralidade no trânsito. E quando a gente observa esses números, Lia, ele realmente vira um baque para nós, principalmente quem trabalha na área envolvida, porque como é comum, infelizmente, a quantidade de sinistralidade, os acidentes, têm sido tão comuns que as pessoas não estão dando a devida importância para o assunto em questão. Exato, e é um assunto que ele não diz respeito somente ao motorista, É todo mundo. Nós todos fazemos parte do trânsito, seja o pedestre, ciclista, motociclista, passageiro, motoristas, profissionais ou não, todos nós fazemos parte do trânsito. E se você observar, o Código de Trânsito, quando ele colocou essas nomenclaturas todas de forma que nós todos fazemos parte, muitas das vezes nós deixamos algumas parcelas de fora. O pedestre, principalmente, tem uma grande importância nesse trânsito, ao ter uma responsabilidade de transitar de forma também correta, a fim de evitar a sinistralidade. Então, todos nós estamos envolvidos, até porque, no momento em que nós somos pedestres, em outro momento nós podemos ser o próprio condutor, ou ciclista, ou motociclista. Então, você vê que todos nós estamos nessa mesma condição. Um dos problemas que nós enfrentamos hoje é a tal da pressa. Todo mundo quer aquele negócio para ontem, Aí você tem uma emergência natural de que as coisas precisam acontecer muito rapidamente. E hoje ficou comprovado cientificamente, através dos estudos, que uma das grandes causas de acidente de trânsito é provocada pela velocidade. Então, a velocidade hoje é a primeira causa de acidentes que vem matando muitas pessoas no nosso país. Nós temos em média, vou colocar como média, estatisticamente falando, 40 mil pessoas perdem suas vidas por ano vítimas de acidente de trânsito. É um número altíssimo, elevadíssimo, é quase como se fosse uma guerra mundial aí onde nós estamos participando e perdendo 40 mil pessoas por ano vítimas de acidente de trânsito. Nós pegamos aqui a nossa realidade de Chapecó, a gente consegue ver que todos os dias nós temos notícias de acidente de trânsito, sejam de naturezas graves, leves, gravíssimas, mas a gente sempre tem essa informação. E esta informação começa a ficar comum, ela começa a ficar cotidiana.
E aí é onde a gente muitas das vezes não começa a dar a devida importância para ela em razão da gravidade que ela é. E essa é uma campanha que une vários setores da sociedade, né? Ministério Público, a polícia e nós, como instituição escolar. A gente também tem um papel importante. Eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso. Sim, a escola, mais do que tudo, é formadora de opinião, né? A gente não pode deixar de fora, até porque aqui se encontram os primeiros, os futuros, as crianças, os alunos, aqueles que estão em fase de aprendizado, tudo de bom eles podem receber e passar para outros a partir dali. Então a escola, eu acho que é o pontapé inicial ali, junto com as famílias, né? Claro, junto com a educação de dentro de casa. Eu diria que os órgãos todos envolvidos, até porque essa não é uma campanha somente nacional, tá? O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização e prevenção de acidentes de trânsito, da sinistralidade, como a gente hoje utiliza essa nomenclatura. É uma necessidade de nós melhorarmos o nosso conhecimento sobre o trânsito, sobre os altos índices que fazem com que famílias, Lia, sejam atingidas por algo que poderia ser evitado. Nós temos aí, na nossa região, então já que nós falamos aqui a nível nacional, uma quantidade imensa de pessoas, a nossa região também, Chapecó e o Oeste Catarinense, tem sido alvo de um número elevado de ocorrências envolvendo veículos e pedestres e pessoas de um modo geral. Isso atinge não só a estrutura familiar, mas atinge toda uma estrutura política governamental, aonde você tira, por exemplo, a mão de obra das pessoas, o seio familiar é atingido, aí você atinge o alto número de pessoas em atendimento hospitalares. Então, toda uma cadeia é envolvida a partir de uma ocorrência de sinistro de trânsito. É muito mais fácil, mais inteligente investir recursos em prevenção do que depois ter que arcar aí com os custos dos tratamentos e tudo mais que vem aí atingir a população, né? E quando você fala em conscientização, me chama bastante atenção, porque todos os anos a gente tem a Semana do Trânsito, que é algo mais local, tem a questão do Maio Amarelo, que a gente dedica o mês todo aí para conversar com os pequenos e com os jovens também acerca dessa importância. E a gente presencia aqui na frente da nossa escola, nós temos 2 lombadas, uma faixa elevada, e a gente tem uma dificuldade aí de travessia muitas vezes dos pais com os pequenos, porque ainda há uma falta de consciência em relação à velocidade em frente a uma escola. Aí a gente começa a observar que talvez o trabalho realizado num passado não muito distante reflete hoje, que são os pais, que são os adultos. Então, a gente vê hoje uma preocupação muito grande, real, nas escolas com o trabalho realizado na educação para o trânsito. Isso aí é fantástico, mas nós precisamos começar a aumentar a conscientização dos adultos para que ele comece a passar para esses menores, os filhos, essa consciência mais elevada no trânsito. Nós temos aqui na nossa região, por exemplo, a falta de cuidado com as faixas de pedestre, com a própria sinalização, com os locais de estacionamento e principalmente nos locais onde são os principais, que são da educação, na frente das escolas, as faixas duplas, a pessoa que estaciona ali, eu só vou buscar meu filho. Então, tudo isso a gente precisa tratar nessa consciência, continuar falando sobre o assunto, continuar cobrando e ensinando as crianças pequenas, mas os pais precisam ser mais participativos nesta educação, porque ela interfere na vida de todas as pessoas. Desde da mais jovem, da criança, do adulto, do adolescente, todas elas são influenciadas pelas decisões que nós tomamos ao pegar na direção de um veículo ou ao sair para transitar na rua, como pedestre, como passageiro ou qualquer circunstância assim.
Uma preocupação constante dos pais, uma curiosidade que a gente ouve conversando, né, com as famílias, a respeito dessas novas formas de transporte que estão surgindo, os patinetes elétricos, as motos elétricas, né? Até que ponto, para um adolescente, é seguro, é considerado aconselhável você permitir esse tipo de meio de transporte para uma criança aí de 12, 13 anos? Como é que você vê, como policial, essa questão? Assim, vão chegando as novas tecnologias, vão chegando os novos meios de comunicação, meio de transporte, seja bicicleta, seja motoneta, seja os ciclomotores. A gente tem que entender que no período de formação da criança, do adolescente, do jovem, há uma necessidade dele entender também a gravidade de qualquer um desses atos. Por exemplo, um veículo automotor, nós temos no Código de Trânsito que só se permite retirar a carteira nacional de habilitação a partir dos 18 anos, que é quando se formou realmente o senso de responsabilidade, de conhecimento, de contato com essa sociedade. Assim também é os meios de transporte, como é o caso do ciclomotor, como quando ele atinge qualquer tipo de velocidade. Ele vai estar no meio de um trânsito um pouco mais violento, como nós hoje já sabemos, em que as pessoas precisam da consciência de todos os outros, o trânsito, e principalmente hoje, eu diria para você, Lia, os veículos de menor, de tamanho menor. O Código de Trânsito ele diz que todos têm que cuidar para um trânsito fluir muito bem no meio social, mas os veículos maiores têm que ter responsabilidades muito maior em relação aos veículos menores, até que todos têm que ter uma responsabilidade com o pedestre. Isso está lá no Código de Trânsito. Aí você pega hoje, um dos maiores índices de acidente de trânsito hoje no nosso país envolve os veículos de duas rodas. O caso de motocicletas, por exemplo, né? Nós temos aí um índice elevadíssimo de sinistro de trânsito provocado envolvendo os motociclistas e ciclistas, motociclistas, né, de um modo geral. Até pela própria fragilidade que ele tem ao transitar nas nossas estradas, ruas, rodovias. Muito bem, partindo desse princípio, o que nós temos que começar a pensar? Não adianta eu entregar nas mãos de um adolescente, de uma criança, de um menor de 18 anos, que ainda não tem ainda todo aquele senso de responsabilidade, de cuidado, mesmo de atenção, de atenção, né? Exatamente, era exatamente nesse sentido. E vou inseri-lo numa estrada, numa rua, dirigindo uma motocicleta ou um ciclomotor e vou colocá-lo numa situação de risco desnecessário. Não, a recomendação é que não faça. Embora esteja já partindo para regulamentar esses veículos, né? Todos eles requerem uma autorização de transporte, que é o caso da sua habilitação para dirigir aquele tipo de veículo. Nenhum deles escapa disso, exceto as bicicletas que utilizam da própria propulsão humana. Fora os outros não, há a necessidade sim, além dos próprios equipamentos de proteção individual, que é o caso de capacete, que você utiliza luvas, roupas diferenciadas. Se você observar hoje, vamos pegar uma situação aí muito notória na nossa região. Você vai fazer aquele grupo de ciclistas, vamos andar de ciclista ali, de bicicleta. Eles mesmos já estão utilizando equipamento, já utilizando o capacetezinho, tem até alguns óculos e tudo mais. E aí agora nós estamos vendo situações em que pessoas estão andando nos ciclos motores ou patinete que sem nenhum tipo de proteção. Você está entendendo? Então nós precisamos, volta para a realidade. Por quê? Porque depois que acontece uma situação de um sinistro de trânsito, qualquer que seja ele, a fragilidade daquela pessoa que está naquele ciclomotor, ela pode se representar depois de um dano físico que muitas das vezes é irreversível. Com uma simples queda de uma velocidade baixa, inclusive. Uma simples queda, ou um atropelamento, ou uma colisão transversal, qualquer que seja ela. Então vamos colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Ó, pessoal, a partir ali dos seus 18 anos, com a sua habilitação, você tem direito de andar ali com tranquilidade. Não se coloque em uma situação de risco desnecessária, porque a resposta para isso está ali nos hospitais, com quantidade imensa de pessoas recebendo os atendimentos por uma situação de sinistro de trânsito. Já que a gente falou do adolescente, falou um pouquinho de atenção, eu queria que você abordasse
para a gente conversasse um pouquinho com a gente sobre duas questões que a gente sabe que influenciam também em relação aos acidentes, a quantidade de acidentes de trânsito, especialmente entre os jovens, os mais jovens, mesmo os recém-habilitados. Celular e o consumo do álcool. Sim, então, dentre as principais ocorrências de acidente de trânsito que são registradas aqui no nosso país, e vamos pegar a nossa região, a primeira delas é a velocidade, como eu já disse para você. Nós não temos, e falando em rodovias, por exemplo, nós não temos ainda as rodovias preparadas para a velocidade que os veículos atuais empreendem. Elas foram rodovias criadas ali na década de 70, né, onde se tinha ali os Fuscas, Kombi, né, tem até um Fusca hoje ali, porque ele não corre muito, tá? Então, eram estes os veículos daquela época. Com o advento do avanço da tecnologia, mudou-se muito a própria segurança entre os veículos, mas também a potência dos motores, onde os veículos empreendem uma velocidade rápida muito facilmente, tranquilo. Então, mas o nosso ser humano ainda não evoluiu juntamente com a evolução de todos esses equipamentos aí a gente fica um pouco para trás quando a gente fala em velocidades aqui na nossa região, que tem provocado, sim, muitos acidentes. Após isso, nós temos a segunda infração que provoca uma grande quantidade de acidentes, que é aquele cidadão que ainda insiste em dirigir sob efeito de álcool. E aí nós temos alguns agravantes. Aqui, quando não é 8, é 80, principalmente na nossa região, falando aqui de Chapecó, nossa região. Quando não é frio demais, é quente demais. E aí é onde a pessoa às vezes aproveita para se divertir, tomar aquela cervejinha de final de tarde, está tudo certo, e não tem nenhum problema para isso. O problema é quando você pega a direção do seu veículo e vai dirigir depois de ter ingerido bebida alcoólica. O resultado é a grande possibilidade de você se envolver num sinistro de trânsito por conta da alteração psíquica, a alteração dos seus movimentos, da sua capacidade de ver as coisas de uma forma diferenciada, os seus reflexos modificam-se conforme você ingerir bebida alcoólica. Tudo isso daí é comprovado. A tua sensação de bem-estar pode provocar a sonolência. Tudo isso a bebida alcoólica provoca e reflete depois em um acidente de trânsito, tá? E posterior a isso, igualando-se hoje à embriaguez, está o uso do telefone celular para quem está dirigindo. Não há nenhum problema, até porque hoje a ferramenta é fantástica. Hoje nós precisamos do telefone para tudo, a todo instante, a todo momento. Se trabalha com o telefone, se comunica com o telefone, se manda as informações, se tem uma parte da sua vida está ali no telefone. O detalhe maior é que as pessoas estão se escravizando com o uso do telefone e às vezes tendo prejuízos altíssimos e muitas das vezes reversíveis, como é o caso de um acidente em que depois você não tem mais a oportunidade de reverter aquilo ali. Portanto, se as pessoas puderem e devem ser assim, não façam jamais o uso do telefone celular enquanto estiver dirigindo. Coloque ele ali no silencioso, coloque ele ali guardado em outra coisa, não atenda, não faça chamada, não movimente, não responda. Hoje o WhatsApp é uma ferramenta fantástica de comunicação, o Instagram está ali, as redes sociais, que beleza! Mas não pode ser motivo para que você possa correr um risco aqui na nossa região. E olha que se você olhar bem, Lia, de cada 5 pessoas dirigindo, 4 estão hoje manuseando o telefone aqui na nossa região. E nós temos que fazer campanhas entre nós de conscientização. Espera aí, eu posso esperar? Eu posso dar um tempo para isso? Se eu puder fazer, então eu faço. E eu devo fazer, né? Eu não posso dar a chance para que o errado aconteça se eu tenho a oportunidade de não fazer dessa forma. E a gente pode nos atingirmos, né? E também atingir outra pessoa, né? E tirar uma vida. Eu acredito que, com certeza, deve ser uma responsabilidade que ninguém quer, né? Lia, quando você falou isso daí, eu quero aproveitar exatamente esse momento. Por que eu digo isso? Porque, na grande maioria das vezes, não é só eu o atingido. Não é só você que se acidentou, por exemplo, que vai sofrer as consequências do ato da sua própria irresponsabilidade. Muitas outras pessoas podem e serão envolvidas sem pedir por alguma coisa que você possa fazer sabendo que não deveria fazer. Por exemplo,
Uma certa ocasião eu fui fazer uma fisioterapia, em razão de uma dor que estava sentindo nas costas. E lá no local onde eu fiz a fisioterapia, chegou uma pessoa transitando num andador. Ele estava com dificuldade de andar, então ele tinha que ir com muita tranquilidade, ali, devagarzinho, empurrando aquele andador, né? E eu questionei para ele, falei, o que aconteceu aí? Então foi um acidente com moto, onde aquela pessoa se envolveu nesse acidente e acabou tendo os seus movimentos atingidos, porque atingiu a cabeça e ele perdeu parte da fala, perdeu parte dos movimentos das pernas, e estava ali então tentando fazer fisioterapia a fim de que pudesse tentar retornar a parte daquilo. Além do dano causado a ele, toda a família foi atingida porque teve que se readaptar a viver a partir de uma situação que poderia ter sido evitada. É uma rotina toda que se mudou modifica para poder... Mudou acolher, tudo na família, porque agora tem pai e mãe que tem que cuidar. Imagina se a pessoa é arrimo, se ele é que é o provedor, ele já começa a ter outras dificuldades. Então eu diria assim, antes de nós tomarmos uma medida que eu sei que pode causar um dano, que não serei só eu atingido, eu tenho que repensar se vale a pena ou não eu poder dar continuidade nesse prosseguimento. Isso aí, então, fica a dica aí, galera, sem celular no trânsito. Outra coisa bastante importante, né, e que às vezes a gente vê que passa despercebido. Muitos acidentes com motociclistas, por exemplo, eles são causados por falta de manutenção no veículo, né, o freio, por exemplo, e outras coisas simples que a gente vem falando há bastante tempo. Então, esse movimento de revisar o carro, a moto, tomar esse cuidado também com os equipamentos de segurança que estão disponíveis, também é importante, né? Vamos lá. Porque, na verdade, os assuntos eles são bem diversos, né? São bastantes e a gente, muitas das vezes, pode deixar uma outra coisa boa que você lembrou disso daí. Manutenção preventiva, ela já leva esse nome. É uma possibilidade de você evitar uma situação posterior depois que você vai dizer, puxa, se eu tivesse olhado aquilo ali, se eu tivesse cuidado com aquilo ali. Uma coisa que eu às vezes eu comento, principalmente em outras entrevistas, quando a gente vai sair no nosso dia a dia. Imagine que você esteja viajando e de repente, por uma situação qualquer, furou o pneu do seu carro. E aí você vai lá, então, puxa vida, vou ter que fazer a troca desse pneu aqui. E de repente você se dá conta de que o teu step, que você não olhou antes de viajar, está vazio. E aí, então, você vai ficar ali naquela estrada sem poder trocar aquele pneu porque você deixou de verificar antes, uma coisa tão simples, tá? De calibrar ali o step, saber se ele está realmente em condições de uso. Isso aí é aquela coisa mais simples. Agora, no restante do nosso dia a dia, a manutenção básica do seu veículo, no sentido de sinalização, manutenção dos freios, dos pneus, dos faróis, né? Aliás, até do próprio motorista. Esses dias nós abordamos uma pessoa lá que ele tinha entregue a direção do veículo para uma outra pessoa que estava com sua habilitação suspensa. Então, até isso a gente tem que saber. Para quem é que eu estou entregando a direção do meu veículo? Para quem é que eu estou me colocando na condição de passageiro aqui? Esse que vai dirigir. E aí eu vou entrar mais uma vez, aproveitando aí esse gancho, sobre a embriaguez ao volante de novo, tá? Porque o que a gente observa aqui na nossa região? Talvez a falta de algumas opções, e aí as pessoas vão para um barzinho na cidade, eles vão para o Goiôen aqui, as nossas regiões aqui, que é muito de chácaras, de cachoeiras, né? Campings. Rapaz, ali estão as pessoas se divertindo e devem mesmo se divertir. Devem mesmo aproveitar o lazer, tranquilidade, amizade, tudo certo. E aí você observa que naquele grupo ali onde as pessoas estão se divertindo, estão ingerindo bebida alcoólica, também está tudo certo. O detalhe é que na hora de vir embora, por exemplo, que você que está de carona, você vai pegar uma carona com alguém que ingeriu bebida alcoólica. Você, na condição de passageiro, você não tem mais controle da sua vida. Naquele instante, o motorista é responsável não só por ele, mas por todas as pessoas que estão dentro daquele carro. Ou seja, eu como passageiro,
Estou colocando a minha vida preciosíssima, maravilhosa, que eu gosto tanto, nas mãos de uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica e vai colocar eu e ele e outras pessoas em risco. Então, muitas das vezes, antes de nós sairmos aí com os amigos, com os conhecidos, com o que quer que seja, pessoal, se você estiver na condição de passageiro, se você observar que a pessoa que vai dirigir o veículo onde você pegou a carona, né, seja marido, esposa, filhos, ou começa a fazer essa observação. Até porque na nossa região aqui, Chapecó principalmente, olha as opções que você tem. Você pode ir de ônibus, você pode ir a pé, você pode ir de táxi, você pode ir de motorista de aplicativo, você pode ligar para pai, para mãe, para amigos, pegar uma outra carona, mas não se colocar em uma situação de risco ao pegar. Tem também aquela opção do motorista da rodada, né? Motorista da grupos rodada. de amigos se Qualquer organizam. dificuldade, se organiza, chama aí uma van, leva todo mundo, aproveita. Eu até diria, que esse deveria ser o momento onde haveria uma organização dos bares e restaurantes, por exemplo. Sabe? Não. Nós buscamos você em casa, porque aqui nesse nosso comércio nós temos a responsabilidade de levar e trazer você inteiro para casa. Isso poderia ser um baita do marketing se o mercado, se o barzinho ali que quisesse essa opção. Mas nós estamos com índice elevadíssimos de acidentes na nossa região. Precisamos começar a discutir este assunto com mais vezes e com mais responsabilidade. Porque, pessoal, são muitas ocorrências. São muitos, os números estão aí para mostrar para qualquer um. Eu acho que deveríamos aí fazer umas visitas aos locais principais, que são os hospitais, para você ver a quantidade de pessoas que estão chegando ali. E aí eu quero aproveitar então e falar para você, motociclista. Olha, motociclista, você tem que andar dirigindo para você e para os outros também. Muitas das vezes você não é enxergado. Você na condição de motociclista está achando que aquele motorista que está ali, ele está te vendo e muitas das vezes ele não está enxergando você por algum obstáculo ali da coluna de direção do veículo, da coluna ali do próprio veículo que pode estar atrapalhando, ou um outro que está na frente. Então, muito cuidado aos nossos amigos que utilizam aí a motocicleta para trabalho, aqueles que fazem teleentrega. A sua vida é mais importante do que o segundo que muitas das vezes você está tirando ali numa altíssima velocidade. É necessário que a vida realmente seja colocada em pauta. Peraí. Eu preciso retornar para casa em segurança. Para quem que você está trabalhando? Será que é de graça? Ou as pessoas estão saindo de casa com o objetivo de retornar depois para casa? Será que nós temos que começar a pensar nisso daí? Ou será que vale a pena todo esse risco que muitas das vezes eu estou colocando numa altíssima velocidade desnecessária? Está entendendo? Eu preciso fazer uma entrega porque estão cobrando. Calma aí, a sua vida é mais importante. O trabalho que você está desenvolvendo não é de graça, ele tem um objetivo, você tem sonhos, você tem vontades, você almeja alguma coisa. Agora, esse sonho não pode ser interrompido por conta de um sinistro de trânsito, que muitas das vezes nós demos causa. Então é necessário. E no caso desses motociclistas que trabalham com isso, eles precisam do corpo em condições para que ele possa também poder desenvolver esse trabalho, né? Então, um acidente pode afastá-lo e aí tira toda a renda aí, muitas vezes da família. No VAIS nós falávamos antes, né, da escola, da parceria com a família. E a gente ouve bastante, isso não é uma realidade do Colégio Trilingue, né, mas de diversas escolas, dessa dificuldade, como nós comentamos antes, no movimento dos entornos das escolas, por conta da quantidade de veículos que rodam, né, que trafegam, e também muitas vezes por conta da falta de conscientização. E a gente brinca de forma séria, que o exemplo, ele ensina muito aos nossos filhos, né? Então, o que você diria para essas famílias, para esses pais que transitam aqui nos arredores da escola, a respeito de como o seu comportamento pode aí moldar, influenciar um motorista do futuro? Então, olha, a parte mais importante que eu acredito que cada família tem são seus filhos. Tá? Quando a gente anda com eles ali, no banco de trás, no banco da frente, se já tiver maiorzinho,
eles estão te olhando a todo instante. Os olhinhos deles ali, principalmente porque eles precisam de alguma coisa que possa te cobrar. Por exemplo, os pais normalmente é que fazem a cobrança dos filhos. Que não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. E eles ficam a cada instante esperando o momento em que eles têm a oportunidade de poder dizer assim, olha, você está fazendo errado. Olha, isso aqui não condiz com o que foi ensinado lá na escola. Eu falo isso aí pelo seguinte, eu participei de um projeto em um outro município, da primeira escola de trânsito do município, em que envolvia todas as escolas municipais. Então nós passamos um ano inteiro trabalhando com as crianças do terceiro ano, né? O ano inteiro trabalhando com elas. E aí nós fizemos então depois a formatura deles, e aí foi aquela quantidade imensa de pais, mães, né? Os pais de um modo geral, a família inteira participando, e dos depoimentos, em sua grande maioria, eles diziam que os filhos os cobravam, né? Mas cobrava mesmo para valer, da conduta deles no trânsito, e a partir dali eles mudaram o seu comportamento em razão da cobrança dos filhos. E eles precisam observar que, na verdade, o tempo inteiro os filhos estão observando que a atitude dos pais vai refletir depois na vida deles. Eu diria para os pais que sim, nós devemos nos preocupar, não só por conta dos filhos, mas é para aquilo que nós vamos deixar mais para frente. Qual que é o tipo de mensagem que eu estou passando, não só para eles, mas para todos de um modo geral? O trânsito, infelizmente, tem matado muito na nossa região, mas eu não posso ser vítima dele. O trânsito, ele é feito por pessoas, né? O veículo por si só, ele não mata ninguém, mas a minha conduta no trânsito está provocando essas ocorrências altíssimas. E nós podemos mudar essa realidade a partir de comportamentos simples, corretos. Essa realidade toda pode ser modificada a partir do momento em que você quer que aconteça, o que aconteça para você também deve acontecer para as outras pessoas. Então, se eu quero o meu filho educado, se eu quero o meu filho vivo de um modo geral, que a minha vida também condiza com isso, que eu possa ser um exemplo para ele. Lia, infelizmente, eu já tive o desprazer de ter que ligar para a casa de pais avisando das ocorrências do acidente de trânsito. E muitas das vezes, não que o pai tenha sido responsável, mas a conduta do filho reflete em sua grande maioria aquilo que aconteceu em casa. Então a gente pede aí, faz um apelo a todas as pessoas que nos assistem, que vão nos ouvir de um modo geral, modifiquem comportamento. Não dê chance para que eu me arrependa depois de uma coisa que eu realmente poderia ter feito diferente hoje. Tá? Se eu antes fazia de uma forma, faça diferente hoje. Modifica essa forma que nós temos errada muitas das vezes. Porque é comum, porque é necessário. Não, não é necessário. Nós podemos mudar essa realidade e devemos fazer dessa forma. E a gente consegue, né? Eu acho que juntos, escola, famílias, toda a comunidade, a gente consegue. Então, em nome do Colégio Trilingue e Inovação, Novaes, de toda a nossa equipe gestora e de toda a comunidade que vai poder aprender um pouquinho mais contigo, gostaria de agradecer pela tua presença e dizer que nós estamos agora, durante o mês de maio, também fazendo esse processo de conscientização e falar da importância do trabalho que você faz, que a polícia faz, né, em trazer essas informações para nós e para as nossas famílias. Obrigada. É sempre um prazer, a gente está aí para colaborar. Um abraço para vocês.